Queridos, graça, paz e bem da parte do Senhor estejam sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Vivemos um mundo em que a luta pela sobrevivência e pela realização, muitas vezes de si mesmo, cobra um preço de alguns muito elevado. Vivemos num mundo em que, infelizmente, parece-nos que o que quer imperar no coração humano realmente é a lei de levar vantagem em tudo e em toda e qualquer situação. Aqueles que nós destinamos à marginalidade da sociedade, perdidos estão. Perdidos estão. E andar na marginalidade da sociedade não significa cometer transgressões necessariamente. Andar na marginalidade da sociedade é andar à margem, andar em volta daquilo que pode ser tido como realização, como sucesso, como felicidade, como a mínima dignidade de se viver bem. E isso sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Sempre assim foram tratados aqueles com poucas possibilidades, aqueles que foram discriminados, aqueles que para uma certa casta privilegiada pouco valem. Dentre eles, por exemplo, podemos destacar as mulheres, que desde sempre na existência humana, depois do fracasso humano, foram tratados num plano secundário, que sempre viveram meio que à margem das melhores possibilidades existenciais, que sempre viveram submetidas aos maiores rigores, inclusive nas religiosidades, inclusive no meio cristão, onde os principais legalismos, as principais submissões, as principais ordenanças ainda recaem sobre elas. Eu disse na religiosidade, eu não falei em relação a Jesus, porque todo aquele que tem a honestidade intelectual, de consciência, e de fato de ter nascido de novo à luz do Evangelho e que leia Jesus Cristo não consegue enxergá-lo fazendo discriminação de mulher alguma, de gente algum. Antes ele é aquele que tratava com apreço, carinho e respeito as mulheres, as prostitutas, andava com pecadores e publicanos e leprosos. Eu entendo que quem se diz cristão e não entendeu isso, não entendeu foi nada. E ainda precisa converter o seu coração. Mas falando das mulheres, por exemplo, à época de Jesus, a opressão sobre elas era inimaginável, era grotesca e impressionante. Elas, por exemplo, se ficassem viúvas e não possuíssem um filho para sustentá-las e um parente próximo para resgatá-las, ou morreriam, ou seriam escravizadas, ou mendigariam, ou virariam prostitutas para sobreviver. Assim era a época da cultura de Jesus. E no Oriente Médio ainda não é muito diferente, até hoje. No entanto, queridos, lendo o Evangelho, vemos que Jesus oportunizou as coisas mais sublimes de si mesmo às mulheres. Elas testemunharam a sua ressurreição. Elas testemunharam a sua nudez e a sua crucificação. Elas testemunharam prodígios e maravilhas e estiveram com ele nas suas necessidades. Inclusive, uma delas, cujo nome nem é mencionado, apenas fala-se que ela era uma viúva, que caminhava por uma estrada de um vilarejo insignificante, uma mulher insignificante de um vilarejo insignificante, numa vida insignificante, e que ia sepultar o único significado da sua vida. Ela era viúva e ia sepultar o próprio filho. E de repente Jesus cruza o caminho desta mulher. Sabendo que ela estava destinada à morte por causa daquilo, toca o caixão e ressuscita-lhe o filho, entrega o são na mão dela. E nos ensina algo lindo e maravilhoso.
Sabe, queridos, às vezes na nossa vida nós podemos estar na condição desses. Sim, a quem a vida, as circunstâncias, as pessoas e tudo mais parece que contribuem contra, que lutam contra, que pelejam contra e dizem: acabou para você. Acabou. Sepulte as suas esperanças e, por consequência, sepulte a si mesmo. Acabou para você. Não há mais nada. Ou você será escravo nesta vida, ou você se prostituirá, ou nós te apedrejaremos, como já temos feito, ou vá virar um mendigo na história ou na sua historicidade. São esses os destinos que a vida parece nos dar. Eu já me vi nessa condição, olhando a perspectiva futura minha e dizendo: creio que nada haverá. Creio que nasci para isso, para viver um infortúnio. Creio que se há um Deus, certamente de costas para mim ele está. E eu sei que há muitas pessoas que me ouvem assim que podem hoje estar vivendo isso. Que podem hoje ter levantado e dito: olha, acabou, hoje é o dia do sepultamento do que me resta. Do último fio de vida, do último sopro existencial. Pessoas que inclusive literalmente já sepultaram os seus e estão lá sepultadas com eles, embora estejam vivas ainda. Eu quero dizer a vocês que é nesta hora em que tudo e todos parecem concorrer contra nós, lutarem contra nós, levantarem-se contra nós e dizerem: você está acabado, é o fim. É nesta hora que nós podemos ouvir a voz de Deus dizer: é só o começo. Eu ainda estou aqui. Eu cruzo o seu caminho. Porque eu tenho prazer em cruzar o caminho daqueles que parecem ser invisíveis, aos que se pensam visíveis, aos insignificantes, àqueles que pensam ser significantes, aos que não existem, aos olhos daqueles que pensam que existem. E quando eu cruzo o caminho de alguém assim, com essa intensidade, eu tenho prazer em restaurar a essa pessoa a esperança da vida, a esperança dos sonhos, a esperança da ressurreição, a esperança de um amanhã, a esperança que transcende aquilo que os nossos olhos podem ver. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, minha irmã? Então não sepulte as suas últimas esperanças e nem a si mesmo. Dê a Deus a oportunidade de cruzar o seu caminho, porque Ele está aí, pertinho de você. Não duvide disso. A paz, a graça e o bem do Senhor estejam sobre vocês hoje e sempre.